Oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa apostila 4 e vamos mudar de região. Nós já estudamos a região Nordeste, a região Sudeste e a região Sul. Agora nós vamos falar da região Norte. A região Norte é formada por esses estados: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Essa região é uma região de domínio de terras baixas, domínio de planície. E se eu observar esse mapa aqui do lado, eu já consigo saber o porquê. Por que que tem tanta planície, tantas terras baixas no domínio amazônico? Porque são áreas, olha, são planícies, depressões e poucos planaltos que já estão desgastados. Olha, gente, a quantidade de rio que eu tenho no domínio amazônico. E no domínio amazônico, quando eu falo de rio, a gente sabe que as margens dos rios geralmente são planícies. Então, é uma região plana no Brasil que tem um predomínio de planícies por causa da quantidade de rios. Como eu tenho grandes rios, afluentes, subafluentes, as áreas ao redor dos rios geralmente são planícies, são terras mais baixas que fazem o nível do rio. Então é uma região com um relevo mais baixo do que o resto do Brasil. Olha aqui, se a gente analisa essa região, quando eu falo aqui, essa parte toda em amarelo são depressões, mas presta bastante atenção, gente. Quando eu falo de depressão, eu estou falando de dois conceitos diferentes. As depressões absolutas, elas são mais baixas que o nível do oceano, tudo bem. Mas tem também as depressões relativas, que são mais baixas do que a área que está ao seu redor. Então, olha aqui, por exemplo, a depressão marginal norte amazônica, que é essa área aqui. Ela é uma depressão relativa porque ela está cercada de planaltos. Olha, eu tenho planalto aqui, eu tenho planalto aqui, aqui eu tenho planalto. Então, é uma região cercada de áreas altas, por isso ela é uma depressão. Agora, prestem bastante atenção. Vocês conseguem ver que no principal rio, aqui eu tenho o rio Amazonas, alguns afluentes muito importantes. Em volta, nas margens do rio, que tipo de formação eu tenho? Planície. Então, olha, como eu falei para vocês, nas margens dos principais rios sempre vai ser planície. Então, aqui eu tenho um relevo mais baixo, eu tenho muitas depressões, planícies em volta dos rios e alguns planaltos, mas mesmo esses planaltos, gente, não são muito altos, já são bem desgastados, bem erodidos. Apesar de nós termos muitas planícies, muitas depressões, as maiores altitudes do Brasil estão na região norte. Os maiores picos, os lugares mais altos do país estão na região norte. Nós temos o Pico da Neblina, o Pico 31 de Março e o Monte Roraima. O que escreve monta é o Monte Roraima. Olha só, Pico da Neblina, Pico 31 de Março, o Monte Roraima, olha a formação dele, é uma formação bem diferente, né? Parece uma mesa, mas são altitudes realmente bem elevadas, são as áreas mais altas do Brasil. O maior pico do Brasil, por exemplo, está aqui. A região norte possui o clima equatorial. Por quê, gente? Olha só qual linha corta a região norte. A linha do Equador. Então, por ser cortada pela linha do Equador, ela tem um clima equatorial. Como é esse clima? É um clima quente e úmido. Ele chove o ano todo. Na região da floresta, chove o ano todo. Nós não temos períodos de seca no clima equatorial. Nós não temos período de estiagem no clima equatorial. É um lugar bem chuvoso e com altas temperaturas. A amplitude térmica nunca vai ser maior do que 3 graus. Vamos lembrar o que é a amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, vamos supor que no dia mais frio faça 27 graus. No dia mais frio, hein? 27 graus. No dia mais quente, vai fazer 30. Porque a diferença entre a máxima e a mínima não passa de 3 graus, é uma diferença muito pequena. Então, no clima equatorial, além de ser um clima realmente muito quente o ano todo, independente se está no inverno, se está no verão, é uma região que tem um clima muito chuvoso. Mas ele não é assim na região toda, olha só. Nessa região aqui, que é dominada pela floresta amazônica, nós temos o clima equatorial que nós acabamos de ver. Porém, aqui no Amapá, no Pará, em parte do Tocantins, eu já tenho um clima subequatorial, ou seja, abaixo da linha do Equador. O que torna esse clima diferente do clima equatorial? De 1 a 3 meses secos
pesadas chuvas no resto do ano. Então, olha a diferença, gente. Enquanto no clima equatorial eu não tenho um período de estiagem, chove o ano todo, eu tenho um regime bem equilibrado de chuva. No clima equatorial, que fica aqui na região leste da região norte, eu tenho cerca de 1 a 3 meses com menos chuvas. Então, eles não são iguais, até porque se fosse igual, a gente ia ser tudo um clima só, em toda a região, mas não é.